Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, nós vamos explorar um tema que passou por uma revolução silenciosa nos últimos anos, mas que é incrivelmente fascinante. O mercado imobiliário brasileiro está vivendo um novo ciclo de sofisticação técnica e jurídica que não tem precedentes. Pensem só, se no passado a avaliação de um imóvel se apoiava quase que exclusivamente na intuição e na experiência empírica, hoje a realidade é completamente outra. A perícia imobiliária moderna se transformou numa disciplina altamente científica, guiada por tecnologia de ponta, e virou o principal escudo de proteção patrimonial aqui no país. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Essa citação captura perfeitamente o nível absurdo de exigência do cenário atual. Quando estamos falando de disputas pesadas, daquelas que envolvem desapropriações, partilhas de bens gigantescas, execuções fiscais ou garantias bancárias de altíssimo valor, o espaço para qualquer tipo de achismo simplesmente não existe mais. Uma suposição empírica ou uma amostra rasa de anúncios desmorona em questão de minutos num tribunal. Hoje, a precisão técnica e científica não é um diferencial, é uma necessidade absoluta. E para desvendar todo esse cenário, a nossa jornada de hoje vai passar rapidamente por 6 pontos: o fim da subjetividade, a norma NBR 14653, os métodos científicos, a perícia nos tribunais, a linha divisória entre engenharia legal e corretores e, por fim, as tecnologias disruptivas. Então, começando pelo número 1, o fim da subjetividade. A gente viu uma mudança drástica na forma como o mercado e a justiça encaram a precificação de ativos. Basicamente, saímos daquela era das estimativas baseadas em opiniões e entramos numa era de governança rigorosa de dados. E é crucial entender a gravidade disso. Avaliações amadoras, daquelas baseadas em médias aritméticas simples que ignoram margens de negociação ou diferenças de padrão construtivo, são descartadas sem pensar duas vezes. Numa disputa de herança, por exemplo, um relatório subjetivo pode significar literalmente milhões de reais escorrendo pelo ralo. A abordagem científica é, na verdade, o seu escudo legal indispensável contra qualquer tipo de impugnação. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, o império da NBR 14653. Mas aí a gente se pergunta, qual é a solução para esse problema da subjetividade? Simples. Qualquer avaliação no Brasil que pretenda ter alguma validade jurídica precisa seguir as diretrizes da ABNT NBR 14653. Ela é, sem exagero, a Bíblia da engenharia de avaliações. O nível de conformidade a essa norma é exatamente a diferença entre o sucesso financeiro de uma avaliação e uma baita dor de cabeça processual nos tribunais. E as divisões da norma ilustram brilhantemente como ela é abrangente. Ela cobre absolutamente qualquer tipo de ativo imaginável. Existe uma seção inteira só para procedimentos gerais e depois diretrizes super especializadas para imóveis urbanos, como casas e galpões, imóveis rurais, como grandes fazendas e áreas de reflorestamento, e até empreendimentos complexos, o que abrange de shoppings a hospitais, o pacote completo. Agora, um dos aspectos mais fascinantes dessa norma é a classificação do laudo em graus de fundamentação e precisão. O objetivo absoluto de um perito de alta performance é sempre mirar no grau 3. É ele que exige a maior quantidade de dados homogêneos e o tratamento estatístico mais rigoroso possível. E olha só, apresentar um laudo sem especificar esses graus ou com graus muito baixos é a receita perfeita para o trabalho ser desqualificado pelo juiz. Avançando para o capítulo 3, Métodos Científicos de Avaliação. O profissional não pode simplesmente escolher um método porque acha mais fácil. Cada escolha exige uma justificativa técnica impecável. Nós temos 4 métodos principais aqui. O método comparativo é a primeiríssima escolha quando temos um mercado ativo usando inferência estatística pesada, nada de médias simples. Para edifícios únicos, onde comparar diretamente não rola, entra o método evolutivo. Soma-se o valor do terreno ao custo de construção e tira a depreciação. Para geradores de renda, tipo hotéis e shoppings, o foco é a capitalização de renda, que olha para os lucros futuros. E, por fim, temos o método involutivo para grandes terrenos vazios. E o ponto crucial é entender a lógica genial por trás desse método involutivo. Quando a gente olha para um terreno nu, enorme, com potencial de construção, como a gente dá um preço justo para isso hoje? A sacada é simular um empreendimento hipotético, do zero, que seja viável ali. Projeta-se fluxo de caixa, receita de venda, custo de obra, lucro e traz tudo a valor presente. O que sobra dessa conta gigante é o valor real e inquestionável daquele terreno vazio. É como montar um quebra-cabeça do futuro para entender o presente. Capítulo 4. A perícia nos tribunais. É exatamente aqui que essas avaliações complexas deixam de ser só teoria e viram um recurso de desempate na vida real.
Numa ação de desapropriação, o laudo pericial é a única garantia de uma compensação justa. Em divórcios e partilhas, um relatório imparcial e irretocável corta o mal pela raiz, eliminando a desconfiança e evitando aquelas contestações infinitas que travam o processo. E claro, em execuções de garantias, a perícia é a guardiã do valor. Agora, o que é realmente interessante sobre esse número de 50% é o perigo que ele esconde. Em leilões judiciais, se um imóvel é arrematado por um valor inferior à metade da sua avaliação real, a lei caracteriza isso como preço vil. E o que acontece? O leilão é anulado na hora. Por isso, uma perícia prévia extremamente rigorosa é a única forma de evitar que propriedades sejam subavaliadas e perdidas a preço de banana. Indo para o nosso número 5, engenharia legal contra corretores. A gente precisa esclarecer uma confusão bem comum no mercado, porque existe uma linha divisória muito clara aqui. Engenheiros e arquitetos avaliadores fazem um trabalho de modelagem matemática e escopo estrutural, emitindo a ART ou a RRT sobre os conceitos CREA e CAL. O foco deles é o extremo rigor científico. Do outro lado, os corretores de imóveis emitem pareceres mercadológicos, os famosos PETAMs, regulados pelo COFECI. É um trabalho essencial, focado na percepção comercial e na experiência de venda, mas que não tem aquela base estatística rígida exigida nos processos judiciais mais cascudos. E para fechar com chave de ouro, número 6. Tecnologias disruptivas em 2026. Vamos combinar que a digitalização não é mais um luxo, é sobrevivência. O ganho de agilidade com esse arsenal é fora de série. Inteligência artificial cruzando dados de cartórios instantaneamente, drones com sensores LiDAR mapeando topografias inacessíveis em minutos, sem falar nos formulários digitais com geolocalização e data cravada no segundo exato, eliminando qualquer erro humano de digitação. Tudo isso transforma os laudos periciais em documentos incrivelmente rápidos e, o mais importante, inatacáveis. E com toda essa evolução na mesa, não tem como fugir desse questionamento. Num cenário com cifras tão altas e disputas tão agressivas, a simples estimativa não tem mais vez. Fica a reflexão para todo mundo que acompanha o mercado e cuida de patrimônios. Esses ativos estão realmente escudados pelo alto rigor científico que a gente explorou aqui, ou ainda estão vulneráveis a achismos perigosos? É uma reflexão vital para proteger o futuro. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.